Deixa eu dar uma olhadinha aqui, a gente vai falar um pouquinho de bancos, né? Os bancos reportaram na semana passada e tivemos aí um caso de inadimplência. Deixa eu pegar o PowerPoint aqui e abrir aqui os últimos dados de bancos. A gente olhou aqui um pouquinho a curva de juros, a curva de inadimplência dos bancos, né? E até vou pegar um dado novo, que é o do Nubank, que fez seu report aí durante o feriado. Mas nós temos aqui, olha só que interessante, né? Falando de qualidade de crédito dos bancos, nós temos aqui o Banco do Brasil, né? Reportando juros, reportando uma inadimplência aqui, subindo dos juros vencidos de 90 dias, né? Carteiras acima de 90 dias vencidas, uma subida aqui de 33,7%, de 1,75% da carteira para 2,34%, isso entre o fim de 2021 e agora o fim de setembro de 2022, enquanto o Bradesco reportou aqui essa linha vermelha, uma subida aí de 2,8% até 3,9%, uma subida de 39,3% no período. Enquanto isso, tivemos aí o Itaú. Eu vou abrir o relatório do Itaú. Tinha esse relações com investidores. A central de resultados do Itaú. Vamos abrir aqui o relatório deles. Tinha um número mais positivo aqui. A apresentação de resultados do terceiro trimestre, apresentação aqui. Isso é bastante interessante, eu recomendo que vocês sempre analisem aí, quando vocês forem olhar as suas empresas, os números de crédito. Olha só a qualidade de crédito do Itaú aqui, tá? Nós estamos aí com... Só um minutinho, vamos ver se eu estou... Estamos na página certa aqui, vamos lá. Agora sim. Pronto. Olha lá. O total de 90 dias de inadimplência no Itaú, ele foi de 2,6 para 2,85 no final do período, né? Pegando o total, considerando aqui a América Latina, o Brasil, que a gente tem aí... O número total foi aqui de 2,8 para 3,25, o que está em linha mais abaixo, né, do número do Bradesco, né? O Bradesco 3,9 e o Itaú 3,25, né? E a gente pode olhar aqui o número de 90 dias, pessoa física 4,72, vem aumentando bastante, mas, de um modo geral, a carteira está mais positiva aí pro caso do Itaú do que para os outros, o Bradesco. Vamos olhar o Nubank. Como ficou aí. O Nubank teve uma puxada boa de preço aí, a gente vê aqui a ADR do Nubank, no BR33. Ela subiu aí durante o feriado, 12,24. Né? Vamos pegar o ADR nos Estados Unidos. Ela fechou, deu uma subida aí de 12,87 durante o feriado, depois de apanhar bastante nos últimos meses, né? Você vê aí em um ano, isso ainda não está fazendo cosquinha perto do que ela perdeu desde a sua máxima, perdeu quase 60%, mas ainda assim um número bem expressivo, e a gente vai ver aqui como é que ficou a apresentação de resultados do Nubank. Falando em inadimplência, parece que eles tiveram um número mais positivo aí.
O que puxou bem foi crescimento de 3 dígitos da receita, né? Aumento de clientes, teve números bem positivos, aí o pessoal gostou bastante. Forte crescimento de crédito, manutenção de condições de crédito mais rigorosas. Vamos ver, eu tinha visto alguma coisa aqui sobre a inadimplência do Nubank. Vamos ver onde é que ele está aqui. Lucro líquido ajustado subindo. O Nubank parece estar começando a se ajustar, mas quando a gente vai olhar aqui a questão da inadimplência, tem números aqui que a gente não gosta muito. Olha só, do fim de 2021, ou seja, ele estava em 3,1%, pulando para 4,7%, né, crédito ao consumidor. Então, uma subida bem expressiva aí, bem preocupante. Eu não gosto de olhar esse número do Nubank. Ele me preocupa em relação ao otimismo que o pessoal possa estar adotando em relação ao banco. Então a gente vai aí com essa comparação entre esses 3 bancos, entre esses quatro bancos, aí são os 4 principais. Tivemos o Santander, mas o Santander não tem movido tanto o interesse do pessoal. Os outros bancos têm subido. O que me impressionou muito foi o Itaú. O Itaú, ele teve, depois que ele divulgou seu resultado, que foi muito positivo, o pessoal gostou muito do resultado, a ADR dele nos Estados Unidos chegou a subir 8%, mas no dia de negociação, na sexta-feira, onde ele negociou para valer, as ações acabaram caindo e continuam caindo hoje. Então a gente tem aí, na última semana, um Itaú em queda grande, aí de quase 10%, 8% nessa última semana, puxada pelos maus resultados do Bradesco. O Bradesco, a gente precisa lembrar, ele caiu 17% depois da divulgação dos resultados dele. O pessoal ficou muito assustado com o aumento da inadimplência. O Bradesco, o Itaú, apesar de ter reportado bons números, ter um lucro líquido recorrente aí bem interessante, que agradou o pessoal, ele teve uma série de números positivos, margem financeira em alta, aqui olha só, 6,4 de margem financeira em elevação. Eu vou abrir aqui também o número do análise financeira aqui do próprio Bloomberg. Você tem aqui o Itaú trazendo aqui uma margem líquida subindo, uma pequena queda no lucro por ação em relação aos últimos 12 meses. Vamos pegar na trimestralidade aqui. Um lucro por ação subindo em relação ao Q3 do ano passado. Você teve números positivos, receita líquida crescendo, margem líquida crescendo, o que contrasta bastante com o número do Bradesco. Mas o Itaú parece ter sido pego aí em um momento de pessimismo. Olha o lucro líquido, o lucro por ação do Bradesco, que caiu 33%, a margem, a receita líquida caiu, o lucro operacional teve crescimento muito pequeno em relação ao ano anterior, né? Mas o Itaú, ele acabou sendo pego nesse mau humor de mercado aí. Vamos ver o Banco do Brasil também, que foi bem, mas também eles sofreram com esse momento ruim que a gente tem desde que a lua de mel aí com o mercado acabou piorando o ambiente para os investidores. Olha só, o Banco do Brasil também teve aqui um crescimento de margem de 22%, crescimento de receita, o lucro líquido vem crescendo em relação ao último ano, mas isso aí causou um certo mau humor de mercado. Vamos ver o NU, como é que está em relação. O NU é uma ação interessante para a gente olhar também. Olha só, Nubank ainda tem um crescimento incipiente de receita nos trimestres, tem pouco tempo de IPO, ele ainda queima caixa, margem líquida negativa, então não é um negócio que eu ainda sou temeroso de recomendar para vocês. Vamos ver o Banco do Brasil, como é que foi no último trimestre, olha só que interessante. Os trimestres aí, ele mostra um acumulado, um crescimento de lucro por ação de 22% no acumulado, crescimento de receitas líquidas bancárias, de lucro líquido positivo em relação ao ano anterior. Você tem o Itaú, que também teve um número positivo
20% de crescimento de receita líquida, 33% de lucro por ação em relação ao trimestre anterior, uma margem positiva aí, e o Bradesco, né? O Bradesco numa posição mais negativa, ele teve uma queda de lucro por ação, um crescimento pífio de receita em relação a um ano, ao terceiro trimestre do ano anterior. Então o Bradesco foi muito castigado, mas os outros bancos também foram castigados pelo momento ruim que a gente vem passando aí, desde que a nossa lua de mel com o governo eleito acabou, né? Parece agora todo mundo esperando aí 12h15 para ver o que o Luiz Inácio vai falar. Se não fala nenhuma grande bobagem, se não causa nenhum grande incômodo, a gente vai ver aí o que o mercado oferece para a gente em termos de conversa macroeconômica.